queridos, eu quero ministrar nesta noite um tema que, para os militares, é um tema bastante comum. O que eu vou dizer, essa expressão aí que você já está vendo aí. Quem é militar sabe muito bem isso aqui: missão dada, missão cumprida. Não é verdade? E nós que não, eu não sou militar, e quem está aqui que não é militar também sabe disso. Porque esta ordem partiu primeiramente de Deus. Não foi de um comandante militar que criou essa expressão. Isso está na Bíblia. Então, eu quero ministrar hoje à noite sobre esse tema: missão dada, missão cumprida. E eu quero falar, o texto que tem como base está no livro de Esther. O livro de Esther, no capítulo 4, o capítulo 4 e o versículo 14, a parte C. Mas vamos ler o versículo todo, não é? Capítulo 4, versículo 14, que diz assim: pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Já colocaram aqui na tela. E eu quero me ater na parte C do versículo. E quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. Aqui nós estamos vendo que há uma missão que foi dada para Esther, não é? Ou Radassa em hebraico. Foi dada essa missão para ela e, a princípio, ela nem sabia direito como era a missão, ela não sabia o que iria acontecer. Mas Deus, pela sua onisciência, já sabia tudo que haveria de acontecer, aonde Ele queria, o que Ele queria e o resultado que viria. E isso nos ensina, irmãos, nos leva a pensar muito bem naquilo que Deus entrega nas nossas mãos. E eu quero dizer para a igreja que quando você ou eu recebo uma missão de Deus, ela é para ser cumprida. Porque não é um homem que está lhe entregando, mas é Deus que entregou a você. Pode ser a missão mais simples, pode ser uma missão que pareça nem ser missão, mas tomemos cuidado para não rejeitarmos a missão que o Senhor tem para nós, porque cada vez que o Senhor nos entrega uma missão, é porque Ele tem algo muito maior para realizar através das nossas vidas, e Ele tem algo extremamente maravilhoso para fazer acontecer nas nossas vidas. Então, vamos caminhar um pouco aqui. Vamos caminhar um pouco. No cumprimento da missão, Deus suprirá todas as necessidades. Quando Deus nos dá a missão, Ele é responsável para suprir todas as necessidades que eu tenha para que a missão chegue até o final. Então eu quero dar alguns exemplos para os irmãos. No dilúvio, Deus ordenou a Noé para construir a arca, e assim Noé salvou a sua família e os animais que entraram na arca. Deus supriu, deu a missão a Noé: construa uma arca, eu vou destruir o mundo com água. Construa a arca, porque
vão ser salvos você e sua família e os animais que eu lhe ordenar que entrem na arca. Deus supriu a necessidade. Abraão, quando foi sacrificar Isaque, Deus providenciou o carneiro para o holocausto. Quando Abraão recebeu a missão, disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E no decorrer desse percurso que Abraão estava indo com a sua família, nasce Isaque. Depois de estar um rapaz, Deus diz: agora eu quero lhe dar uma missão. Você vai sacrificar esse rapaz para mim. E Abraão então disse: sim, senhor, eu vou. Com o coração apertado, tudo, mas eu vou obedecer a tua ordem. E assim o fez. Mas Deus já tinha providenciado tudo o que era necessário para que aquele rapaz, Isaque, não fosse sacrificado. Deus então viu quanto Abraão era um homem que cumpria a sua missão, que não abria mão da missão delegada para ele, que ele não ia recuar em face de qualquer dificuldade, de qualquer situação, de qualquer problema, de qualquer luta, ou de qualquer sentimento. Ele não iria recuar, ele cumpriria a sua missão. Então Deus viu tudo isso, e quando chegou na hora que ele ia sacrificar o rapaz, Deus disse: pode parar, Abraão, porque eu já providenciei o cordeiro para você. Coisa tremenda, irmãos. No deserto, o povo andando no deserto, Moisés conduzindo esse povo pelo deserto, povo com fome, a situação era complicada, milhares de pessoas, crianças, mulheres, homens, animais, tudo. Era uma situação muito complicada. Moisés diz: e agora, Senhor? Aí está aí o povo, a necessidade do povo comer. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Deus disse: eu já providenciei. Eu já providenciei o maná para que o povo se alimente todos os dias. E não vai faltar. Enquanto estiver no deserto, não vai faltar. Deus providencia tudo o que é necessário no cumprimento da missão. Moisés estava indo levar o povo até a terra prometida. Era uma missão que Deus tinha confiado a ele. E Deus disse: deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu cuido. Deixa comigo que eu providencio. Providenciou sombra quando o sol estava fortíssimo sobre as pessoas. Providenciou fogo para aquecer as pessoas quando o frio chegava. Deus providencia tudo para você e eu, quando nós estamos no cumprimento da nossa missão que Deus nos confiou. Nós podemos estar tranquilos que Deus cumpre. Em Mara, Deus providenciou água doce no lugar de amarga. Tornou a água doce para o povo poder saciar a sede. No Mar Vermelho, quando estava aí o mar, ninguém sabia o que ia acontecer, e agora? A dificuldade estava aí, então Deus disse assim: diga ao povo que marche, Moisés, eu vou abrir o mar. E o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto, diz a Bíblia. Deus providenciou tudo. Em Jericó as muralhas caíram. Quando o povo chegou, as muralhas de Jericó, naquela altura, quase humanamente falando, intransponíveis. Humanamente falando, impossível de alguém derrubar aquela muralha. Mas Deus havia providenciado e tinha dito para Josué: eu vou entregar Jericó nas mãos de vocês. Cumpra a sua missão. Cumpra o que eu estou lhe ordenando. No naufrágio, Deus providenciou livramento para o apóstolo Paulo e todos os outros. O anjo do Senhor chegou e disse: calma, ninguém vai morrer. Diga a eles que ninguém vai morrer.
O navio vai ficar despedaçado, mas ninguém vai morrer. E Paulo disse: podem ficar tranquilos, Deus me falou. Deus trouxe para mim a informação dizendo que ninguém vai morrer. Todos se salvarão. E assim aconteceu. Porque o apóstolo estava cumprindo a sua missão. Então, amado, guarde isso no seu coração. No cumprimento da missão, Deus suprirá todas as necessidades. Agora, a grande questão é cumprir a missão. Deus confiou algo para você fazer, para eu fazer, então Ele vai providenciar. O que for necessário, Ele vai providenciar. Mas pastor, às vezes as coisas se tornam tão difíceis. Sim, o deserto era escaldante, tudo parecia complicado, mas Deus disse: eu vou providenciar. E Deus disse para nós: eu providencio aquilo que você precisa. Sabe, irmãos, nós precisamos alcançar essa dimensão espiritual do cumprimento de uma missão que Deus nos dá. Porque isso é espiritual. Humanamente falando, se a gente olhar certas situações que acontecem, a gente pensa que não vai funcionar, que não vai dar certo. Mas se eu ou você estamos cumprindo a nossa missão, então Deus vai dar saúde a você, Deus vai dar graça a você, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar força, Deus vai dar condições para você chegar no final da missão. Pode ter certeza disso. Certa vez eu cheguei para o Senhor e disse, no cumprimento da missão do pastorado, situação tão difícil, tão complicada, muitas tristezas, né? Muita tristeza, muita aflição, muita incompreensão, uma série de coisas, e aquilo me deixou bastante triste. E eu um dia orando e disse assim: Senhor, é isso mesmo? Aí Deus falou para mim, claramente no meu coração, Ele disse: no dia que eu quiser que você deixe a missão que eu lhe confiei, eu lhe direi quando você deverá deixar. Eu só devo deixar a missão, a missão só pode encerrar quando eu chegar no final dela, meu irmão. Aí eu tenho que estar preparado e Deus me prepara para uma outra missão que Ele queira que eu faça. Mas, meu irmão, nós não podemos deixar a missão por nossa conta. Ninguém deve deixar a missão que Deus confiou a ele ou a ela por sua conta. Porque vai ter problemas posteriores. E nós temos muitos exemplos aí de pessoas que não cumpriram a missão que Deus confiou. Deus disse para fazer isso, ele não fez, ou ela não fez. No cumprimento da missão, meu irmão, é necessário determinação. No cumprimento da missão, é necessário determinação. Mardoqueu, o tio de Esther já rainha, já estava lá como rainha, quando ele soube da situação que estava sendo preparada, o ódio daquele homem contra os judeus de Amã, para exterminar os judeus que estavam ali em Suzã, para não deixar nenhum sequer, era um plano diabólico para isso. Mardoqueu tomou conhecimento disso, e ele foi lá, e ele ficou no portão do palácio, e ele disse: eu vou ficar aqui, eu quero falar com a rainha Esther. Eu quero falar com a rainha Esther. E passava um e outro, ele não saía dali. Ele estava absolutamente determinado. Ele estava ali para cumprir a missão dele. No cumprimento da missão é preciso ter determinação, é necessário isso. E ele continuou ali até que a rainha Esther veio e falou com ele. E ele contou tudo o que estava acontecendo, todo o plano
que estava arquitetado, tudo que estava já pronto para matar, destruir, extinguir os judeus. E aí Mardoqueu vira para ela e diz: olha, deixa eu te falar uma coisa. No texto que nós lemos, deixa eu falar uma coisa para você. Pois se de todo te calares, olha, eu estou passando a você a informação para você tomar providência. Isto é, você está recebendo a missão de Deus, para ser um instrumento de Deus, para livrar o povo dele dessa situação. Agora, se você se calar, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Deus não vai deixar acontecer. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer: mas tu e a casa de teu pai vão perecer, se você se calar, se você recuar, se você não tiver coragem para cumprir, se você não tiver determinação. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Olha, Esther, a situação é esta, é caótica, é terrível, vai morrer todo mundo. Agora eu quero te dizer o seguinte: o plano é esse, para matar todos. Mas se você não fizer, não cumprir a missão que está sendo dada a você, então se você se calar e ficar aí no reino, como se você não tivesse nada a ver com isso, eu quero te dizer o seguinte: você vai morrer com a sua família. Agora Deus vai livrar o povo, agora você não fica, porque você não quer cumprir a sua missão. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm sofrido muito, e sofrem muito, porque se calaram diante da missão que Deus colocou na sua vida. Ou passaram para outros a missão. Não, se Deus entregou a missão a você, então é você que tem que cumprir. Deus me entregou a missão de pastorear, eu não tenho que chamar outro para pastorear no meu lugar. Quem tem que cumprir essa missão sou eu. Deus colocou algo na sua mão e você sabe disso. Tanto você que está aqui presente, quanto você que está acompanhando na live. Deus colocou a missão na sua mão. Você é sabedor disso. Se você se calar, dura coisa você vai passar por ela. Se você se calar. Mardoqueu não se calou. Mardoqueu aguentou firme. Se eu vou ficar aqui, eu não vou ceder. Eu não vou deixar de fazer. E a rainha Esther, então, pegou a missão e disse: então eu vou fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer. E ela disse: eu não vou me calar, eu não vou recuar, eu não vou ficar com medo, eu não vou me amedrontar diante do que está aí, mas eu vou cumprir a minha missão. Sabe por quê, meu irmão? Porque no cumprimento da missão é preciso ter coragem para fazer. Você já imaginou se Jesus não tivesse coragem para cumprir a sua missão? Aonde nós estávamos essa hora? E o que seria de nós esta hora? Você já parou para pensar nisso? Mas Jesus não teve medo de cumprir a missão. Ele não teve medo da morte. Ele teve coragem para enfrentar. Quantos homens e mulheres que nós conhecemos na palavra de Deus e também na história da igreja que tiveram coragem de enfrentar. Quantos foram queimados em fogueiras, mas eles não abriram mão da missão que Deus havia dado a eles. Quantos foram cerrados ao meio, quantos decapitados, quantos humilhados, quantos escorraçados, quantos presos, quantos, mas cumpriram a sua missão. E Paulo disse: combati o bom combate, isto é, cumpri minha missão, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu cumpri a missão que Deus me deu. Então veja bem, meu irmão, o medo não deve paralisar quem está no cumprimento da missão. Não é para ter medo,
Por que que eu não tenho que ter medo, meu irmão? Porque o Senhor é comigo. Quando o Senhor disse a Josué: não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, então eu não tenho que ter medo do que a missão possa trazer no seu contexto para mim. Mas eu tenho que caminhar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o alvo, eu tenho que dizer: é esta a minha missão e eu vou cumpri-la. Tem que ter coragem, meu irmão, do cumprimento da missão. A timidez não deve atrapalhar o cumprimento da missão, meu irmão. Timidez não. Ou eu não posso, ou eu... Não, meu irmão. Não tem que timidez, não. Cumpra a sua missão. Pode ser, eu vou repetir, a mais simples. Ou a mais complexa. A que desgaste menos, ou a que desgaste mais. A que requer mais esforço da minha parte, ou a que requer menos. Não importa, isso é com Deus. Ele deu a missão, e Ele deu a missão para essa igreja. E essa igreja tem que cumprir a missão que Deus colocou, que deu para nós, meu irmão. E vamos cumpri-la no nome de Jesus. Vamos ou não vamos, igreja do Senhor? Amém. A persistência, irmão, é um fator determinante no cumprimento da missão. Persistência. Coragem. Irmãos, eu vou dizer para você, eu vi um vídeo que eu achei aquilo extraordinário. E eu sei que os irmãos já viram também. O pato selvagem, né, um dos tipos de pato selvagem, ele faz o seu ninho lá no penhasco, lá em cima, mas é alto demais. E os filhotes, quando é na hora de sair do ninho, está na hora, o pai e a mãe chegam ali, vão lá, entram lá no ninho, depois saem e voam, ensinando como é que eles têm que fazer. Agora, os filhotes nem asa ainda têm direito, só tem as asinhas pequenininhas. E o que acontece, meu irmão, é que os filhotes, pulam lá de cima. Eles não estão preocupados com a altura, eles não estão preocupados se vão morrer ou não. Eles têm uma coisa só: tem que chegar perto do pai e da mãe. E eles descem, irmão, numa altura enorme, batem nas pedras. Quando eu vi a primeira vez, eu digo: morreu, não escapa. Mas eles batem e vem até chegar onde está o pai e a mãe, e todos eles chegam ali sem nenhum problema. Eu fiquei impressionado, como a natureza se encarrega, como Deus se encarrega de cuidar disso também. Ora, se Deus cuida da natureza dessa maneira, de animais e tudo, como é que Ele não vai cuidar de você e eu no cumprimento da missão? Ele vai cuidar de nós, meu irmão. Agora nós temos que ter coragem, confiança. A confiança é seguramente, meu irmão, uma mola propulsora para o cumprimento da missão. Confiança na palavra de Deus, confiança no Senhor, confiança no que o Senhor nos garante. Porque Ele vai nos dar, eu vou de lá de volta para você não esquecer, Ele vai suprir todas as necessidades. A fé, a oração e o jejum são ferramentas poderosíssimas para o milagre acontecer durante a missão. O que foi que fez a rainha Esther? A rainha Esther disse: então, Mardoqueu, é o seguinte, então agora você peça para o povo, peça para todos os judeus jejuarem e orarem durante 3 dias e 3 noites. Todos, sem exceção. E eu e as jovens que estão aqui, que
trabalham comigo, nós vamos jejuar também. E depois de 3 dias de jejum, eu irei até o rei, porque não era tempo dela entrar na presença do rei. E quem entrasse na presença do rei fora do tempo, se ele não estendesse o cetro, era morte certa. E então ela disse: eu irei à presença do rei. Se eu morrer, morrerei. Se eu morrer, eu morri no cumprimento da minha missão. Eu morri na obediência ao meu Deus. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer cumprindo a missão que Deus me confiou. E o que aconteceu? Os irmãos conhecem o texto, eu não vou me ater aqui. Os irmãos conhecem o que aconteceu. Todos que estavam em Suzã oraram e jejuaram durante 3 dias sem comer nada. E a rainha Esté foi diante do rei, e o rei estendeu o cetro para ela, porque Deus providencia, meu irmão. Não era tempo? Não era o dia? Não. Mas para Deus não tem essa história de um homem dizer que não vai fazer. Quando Deus determina que é para fazer, o homem pode se levantar do jeito que ele quiser, pode se levantar o inferno inteiro, não vai atrapalhar os planos de Deus. Quando estamos no cumprimento da missão. O genocídio já estava determinado, não é isso, irmão? Estava pronto. Mas não aconteceu. E a tristeza do povo de Israel, povo judeu que estava ali, que estava vendo a morte de perto, que estava vendo chegar cada vez mais a morte, a sentença de morte já tinha sido dada, já estava lá. Como é que isso mudaria? Deus muda qualquer situação. Deus muda qualquer situação. E foi mudada de tristeza profunda, medo e pavor da morte. Deus mudou isso em alegria, cântico, louvor e adoração a Ele. O povo alegre. Então a fé, a oração e o jejum são ferramentas poderosíssimas para o milagre acontecer durante a missão. A fé, a oração e o jejum são ferramentas. Você sabe qual a missão que Deus confiou a você, meu irmão? Nós já temos uma missão que o Senhor nos confiou, que é de pregar o evangelho a toda criatura, que é de levar a mensagem de Cristo a toda criatura. Isso é uma missão que o Senhor nos confiou. A pergunta é: estamos fazendo? No cumprimento da missão, os inimigos são derrotados. Guarde bem isso aí. Amã era o homem mais, depois do rei, era o homem mais influente de Suzã. Era um homem que tinha poderes. Era um homem que onde passava as pessoas se curvavam a ele. Era um homem de confiança do rei. E foi o homem que determinou o genocídio. E esse homem então, só que tinha um detalhe: Mardoqueu e Esté conheciam a Deus, ele não. E o que é que fizeram? No cumprimento da missão, amados, nós devemos agir com sabedoria e habilidade. E esta sabedoria e habilidade é Deus que nos dá. Nós devemos cumprir. E o que foi que Esté fez? Ao invés de chegar para o rei e dizer: olha, rei Amã está fazendo isso, está armando aquilo. Não, ela não fez nada disso. Ela preparou um banquete para o rei, chamou Amã e fez um banquete. E o rei disse: Esté, o que é que você quer? O que você quiser eu lhe dou, peça que eu lhe dou. E ela ficou caladinha, não disse nada.
preparou de novo um outro banquete. Sabedoria e habilidade. E só na segunda vez ela disse o que estava acontecendo. Olha, meu irmão, não devemos temer ao inimigo, porque Deus é maior. Se Esté tivesse temido a Amã, se Mardoqueu tivesse temido a Amã, eles tinham sucumbido juntos. Mas eles não temeram ao inimigo, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam, que é o mesmo Deus que eu e você servimos, é maior do que tudo que está aí. Tudo isso no cumprimento da missão. Não nos amedrontemos, amados, por causa do tamanho ou a importância do inimigo. Não vamos ficar amedrontados por causa do tamanho ou a importância. Esté não se amedrontou, porque Esté confiou no Senhor. Mardoqueu não se amedrontou, porque a mãe dizia, você tem que se curvar a mim. Ele disse, não, eu só me ajoelho e me curvo diante do Deus que eu sirvo. Era um homem poderoso? Era um inimigo poderoso? Era. Terrível? Era. Tinha todas as condições de fazer o que quisesse? Tinha. Mas nem Mardoqueu, nem Esté temeram aquele homem, nem pelo o seu tamanho, não no sentido de altura, mas no sentido daquilo que ele era, ou a importância que ele tinha dentro do reino. Eles não temeram. No cumprimento da nossa missão, irmãos, nós devemos confiar somente no Senhor, que Ele agirá e nos dará a vitória. Agora, cremos nisso, irmãos? Eu creio nisso. E eu digo aos irmãos que eu já vivenciei situações que eu achava que eu não ia ver o resultado depois. Mas eu disse, Senhor, eu não vou abrir mão e eu vou continuar cumprindo aquilo que o Senhor me ordenou para fazer. E eu vi a vitória. E você que está aqui presente ou que está acompanhando, sabe disso também. Você já vivenciou isso. Eu tenho certeza disso que você já vivenciou. Situações que você chegou e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mas eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar declarando que só Jesus é o Senhor da minha vida. E eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. E eu quero te dizer que quando isso acontece, Deus olha para nós e diz assim, você é um servo bom e fiel. Você está cumprindo aquilo que eu lhe mandei cumprir. Você está fazendo aquilo que eu mandei você fazer. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Sejam quais forem os problemas que apareçam, seja a luta que venha para você, seja a dor, a aflição, não importa, seja a pessoa, não seja, seja o que for, se você permanecer firme no cumprimento da missão, missão dada, missão cumprida, se você permanecer firme, Deus vai mudar toda a situação. Deus vai mudar toda a situação. Eu já contei aqui para os irmãos, já tem algum tempo que eu contei isso. Uma irmã, ela era casada e o esposo dela dava muito trabalho. E ela ia para a igreja, e ela orava, e ela pedia a Deus, e ela chorava diante de Deus. E ela continuou fazendo aquilo que Deus tinha ordenado ela fazer. Um dia muita luta, muita humilhação que ela passava com ele, muita mesmo. Vergonha, tudo, maus tratos, tudo isso ela passava. E um dia ela conversando com o pastor da igreja, o pastor virou para ela e disse assim, minha irmã, faça o seguinte, só vem agora na igreja, só vem aos cultos agora,
no dia que o seu marido permitir que você venha. Pastor, ele não vai permitir nunca. E o pastor disse para ela assim: ele não é maior do que Deus. Ele não é maior do que Deus. Então, agora ore, jejue e diga: Deus, eu vou cumprir minha missão. E assim ela fez, obedeceu, assim ela fez. Vários domingos, vários dias de culto passaram. E ela não foi nenhum. E um dia ele chegou para ela e disse: você não vai mais para a igreja, não? Ela disse: eu só irei no dia que você me permitir. Então agora é que você não vai mesmo. Tudo bem. E ela continua orando, jejuando, clamando e dizendo a Deus: Senhor, eu vou cumprir minha missão. Haja o que houver, eu vou cumprir minha missão. E ela continuou assim. Algum tempo depois, ele olhou para ela, chegou para ela e disse: mas você não vai mesmo para a igreja? Eu já lhe disse, eu só vou quando você me permitir. Tá, então tá bom, tá liberada, pode ir. Pode ir. E ela então passou aí. E ela continuou orando e jejuando. Qual era a missão dela? Ver a salvação do esposo. Era a missão. Ela disse: eu não vou abandonar. Eu não vou recuar. Eu vou continuar. Algum tempo depois, ele vira para ela e diz assim: onde é a sua igreja? Ela disse: você sabe. É aqui perto, você sabe onde é. Ah, é ali, já sei onde é. Tá ok. Quando foi no outro domingo, ela disse para ele assim: você quer ir comigo ao culto? Quer me fazer companhia? Quer estar comigo lá? Ah, não vou não. E ela foi. Quando, uns 2 ou mais domingos depois, ela estava se arrumando e ele se arrumando também. E ela pensou: meu Deus, ele vai sair. Tinha melhorado, tinha deixado de sair à noite, enfim, tinha melhorado bastante. E ela disse: você vai sair? E ele disse: vou. Para onde você vai? Eu vou lá na tua igreja com você. Você não me convidou? E ela sabiamente, conteve a alegria. Só adorou a Deus. Mas se conteve. Ah, que bom, então vamos. Aí foram. Lá, assistiu o culto, ficou lá, terminou, vieram embora. E ele, depois, virou para ela e disse: eu gostei de umas músicas lá que cantaram, achei bonita aquelas músicas. Bonita, né? Pois é, aquelas músicas que a gente canta. Bom, e assim ficou, e ela continuou orando e jejuando. Não desistiu. Não desistiu. Um dia ela foi para o culto. E o pastor pregou a mensagem, e ela estava de cabeça baixa. Na hora que o pastor chamou quem gostaria de entregar a sua vida, quem queria naquele momento entregar a sua vida a Cristo, ela baixou a cabeça, foi orar, pedir a Deus que alguém fizesse, que fosse tocado, que o coração fosse quebrantado. E ela de cabeça baixa não viu. Quando ela levantou os olhos, quem estava lá na frente? O esposo dela. Sabe por que ele se rendeu a Cristo? Ele disse depois. Ele disse: porque a minha esposa não desistiu de mim. Porque a minha esposa agiu com sabedoria. Porque a minha esposa
teve habilidade. E então hoje eu sou um servo de Deus por causa disso. Fui tocado por causa do seu comportamento. O que aconteceu? Ela não abriu mão da sua missão. E no cumprimento da missão, o inimigo, o diabo que tomava conta dele, que agia na vida dele, foi derrotado mais uma vez. E aquele homem se rendeu a Cristo. Por quê? Porque ela não abriu mão da sua missão. No cumprimento da missão, as necessidades são supridas. Devemos ser determinados, corajosos, usarmos com toda a confiança a ferramenta da fé, da oração, do jejum, certos de que veremos os inimigos derrotados e a vitória alcançada em Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? Eu quero deixar essa palavra para a igreja nessa noite.